E eu quero ler a palavra de Deus nessa noite. Nós precisamos da palavra de Deus. Deus colocou no meu coração a palavra para os irmãos. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 10. Os irmãos estão me ouvindo bem? Por causa da chuva aqui faz um pouquinho de barulho. Lá atrás, Celção, João, ouvindo claramente. Mesmo aí depois dos 50, conseguem ouvir bem? Preparem-se, né? 1 Coríntios, capítulo 10. Rapidamente, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias. 1 aos Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para quê? Me respondam. Foram escritas para a advertência de quem? Nossa. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Curva sua cabeça. Pai, todos nós estamos aqui nessa noite com a certeza absoluta de que o Senhor está aqui. E eu creio de todo o meu coração que nenhum de nós viemos aqui, Senhor, de forma casual e fortuita, mas viemos trazidos pelo Senhor. Dá-nos a Tua palavra, fala ao nosso coração, tenha misericórdia das nossas vidas. Não saiamos daqui da mesma forma como aqui chegamos, mas que saiamos, ó Deus, admoestados, edificados, transformados pela palavra do Senhor. Que ela alcance o nosso coração e que ela transforme as nossas vidas, é o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Se eu pudesse escolher, eu escolheria como versículo-chave de todo esse texto que nós lemos, o versículo 11. Estas coisas foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Os registros sagrados servem para nos advertir nos dias atuais. Deus não nos deixou entregues à nossa própria sorte e muito menos entregues à nossa própria cabeça. Deus não nos deixou entregues à mercê
dos costumes da sociedade que mudam e mudam muito rapidamente e com muita velocidade. Deus não nos deixou à mercê das mudanças sociais. Deus não nos deixou à mercê dos comportamentos culturais, mas Deus deixou registros sagrados para orientarem, para conduzirem as nossas vidas. As nossas vidas são conduzidas pela palavra de Deus, que é imutável. A nossa vida não é conduzida pelo comportamento humano, pelo comportamento da sociedade. Daí a importância dos registros sagrados, para nos orientar, para nos advertir, pois revelam o coração do ser humano e também o caráter de Deus. Nós não somos melhores do que o povo de Israel, que peregrinou pelo deserto. O texto fala sobre a peregrinação do povo de Israel durante o seu tempo no deserto. Nós também somos peregrinos. Todos nós que servimos a Deus, todos nós que temos sobre nós o nome de Jesus, que invocamos a Jesus e que dizemos que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós também somos peregrinos. Não estamos peregrinando num deserto, mas peregrinamos nesse mundo, sabendo que o nosso lugar não é aqui, entendendo que a nossa pátria, a nossa casa não está aqui. Como diz o próprio apóstolo Paulo, quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, seremos revestidos da nossa casa celestial, da nossa morada celestial. Somos também peregrinos, à semelhança de Israel. A diferença é que Deus não está nos conduzindo a uma Canaã terrestre como conduziu Israel. Deus está nos conduzindo em direção a Canaã celestial. Aqui não é o nosso lugar. As nossas moradas definitivas não estão aqui. Nós estamos sendo conduzidos por Deus, pelo Espírito de Deus, em direção à nossa Canaã celestial. Durante a nossa peregrinação, assim como Israel enfrentou grandes desafios, nós também enfrentamos grandes desafios. Desafios que tentam nos tirar do caminho de Deus. Eu não sei quantos aqui já leram, mas se não leram, deveriam ler o livro clássico de John Bunyan, O Peregrino. Ali ele vai contar de uma forma extraordinária os desafios que o cristão enfrenta nesse mundo em direção à cidade celestial. Quantas coisas, meus irmãos, que a maioria de nós, nesses dias, não fazemos ideia e não temos noção da quantidade de coisas que se levantam como obstáculos para impedir a nossa caminhada em direção à nossa cidade celestial. É o mundo com os seus prazeres, as coisas dessa vida que tentam nos tirar do rumo, do prumo e da direção de Deus. Paulo está dizendo que esse texto, essas coisas, essa narrativa, o que aconteceu com Israel no deserto, foi escrito e foi registrado por nossa causa. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando uma narrativa de mais de 2000 anos atrás e trazendo o que aconteceu lá, contextualizando 2000 anos na frente. Se nós compararmos a vida da cidade de Corinto nos dias de Paulo, era uma vida muito semelhante à nossa dos dias atuais. O mundo daquela época era um mundo tão globalizado quanto o nosso. O mundo daquela época vivia transformações tão rápidas e velozes quanto o nosso vive. E Paulo está pegando a Escritura, fatos acontecidos há 2000 anos atrás, e pegando e dizendo, olha, isso aconteceu lá, foi registrado, foi escrito para o nosso exemplo aqui e agora, porque Deus não muda.
O pensamento de Deus não muda, a vontade de Deus não muda, o modo de Deus pensar não muda, passam-se os anos, mas Deus não muda, o mundo muda, a sociedade muda, nós mudamos, a igreja muda, o comportamento dos crentes muda, e às vezes para pior, mas Deus não muda a sua forma de pensar. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo começa dizendo de uma forma muito clara: esses peregrinos do deserto desfrutaram da graça de Deus. Eles conheceram a graça de Deus. Eles vivenciaram o favor de Deus, vivenciaram o cuidado de Deus. Todos eles desfrutaram da sombra da nuvem de Deus que os cobria durante o calor do deserto. Que Deus é esse? Nós cantamos, que cuida do seu povo dessa forma. Que Deus é esse que no calor do dia coloca uma nuvem para proteger aquele povo do calor. Todos eles estavam debaixo daquela nuvem. Todos eles passaram a seco pelo meio do Mar Vermelho. Todos eles viram quando o mar se abriu. Todos eles comeram do maná que descia dos céus todos os dias. Todos beberam da água que brotava da rocha. Conheceram a graça de Deus, desfrutaram da presença de Deus, desfrutaram dos milagres de Deus. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Aí eu escrevi: as coisas extraordinárias que viram, que ouviram e que tocaram, não foram suficientes para lhes dar um coração agradável a Deus. A nuvem de Deus, o mar que Deus abriu, a provisão que Deus dava todo dia, que era a comida, que era o maná que caía dos céus, a água que todos eles bebiam, que agora, nessa escassez de água, todos estamos vendo a importância que tem a água na vida do ser humano, e eles estavam no deserto e Deus fazia água brotar da rocha. O cuidado de Deus, os milagres de Deus, a presença de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus, não mudou-lhes o coração. O coração continuou impenitente. O coração continuou duro, o coração continuou rebelde, porque Deus disse que aquele povo era um povo de cerviz dura. E quais são os pecados que Paulo descreve e que marcaram a vida daquele povo e que os transformou num povo desagradável a Deus? Primeira coisa, a idolatria. Irmãos, a idolatria é uma abominação a Deus. Idolatria é abominável aos olhos de Deus. Toda e qualquer forma de idolatria é uma afronta a Deus. Toda e qualquer manifestação idolátrica afronta a glória, a majestade, a grandiosidade do Deus vivo, do Deus criador, do Deus eterno. Paulo está dizendo aos coríntios: olha, vocês não podem compactuar com nenhuma forma de idolatria, e eu, porventura, estou preocupado com os ídolos? Não, porque eles não são nada, mas eu estou preocupado com os demônios que estão por trás da idolatria. Irmãos, por trás da idolatria estão demônios. Demônios que zombam da glória de Deus. Demônios que zombam da majestade de Deus. Demônios que zombam da grandiosidade de Deus. Por trás da idolatria estão demônios que zombam da nossa humanidade, que nos desumanizam. Por isso que a idolatria é uma abominação a Deus. E aquele povo, mesmo vendo a graça de Deus, os milagres de Deus, o poder de Deus, ainda se entregaram à idolatria. Vai nos faltar tempo, mas eu espero em Deus que num outro momento eu ainda tenha que ler mais um pouquinho e pensar mais um pouco, porque Paulo correlaciona aqui a idolatria não simplesmente ao culto aos ídolos, mas ele correlaciona a idolatria
com comer, com beber e com se divertir. E eu fiquei pensando, e tenho que pensar mais, orar mais, qual é a correlação que Paulo está fazendo? Comer, e o povo se assentou, não vos torneis idólatras como alguns deles, porque se assentaram para comer, para beber, e se levantaram para divertir. Parece-me, e eu vou me dedicar mais, mas há uma relação da idolatria com os sentidos do corpo, com os prazeres físicos, com os prazeres carnais. Parece-me que quando nós nos entregamos à satisfação desses prazeres, isso é também uma idolatria. E diz o Russell Shedd que os coríntios raciocinavam como os israelitas daquele tempo, achando que a participação em banquetes pagãos não era idolatria. Irmãos, tem mesas das quais nós não podemos participar. Nesse mesmo capítulo, Paulo está dizendo que alguns cálices, que se nós tomarmos, nós estaremos tomando cálices de demônios. E que nós não podemos participar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mas nós vivemos dias de tanta cegueira espiritual no seio da igreja, de tanta falta de discernimento espiritual, que às vezes nós estamos comendo na mesa do diabo, estamos comendo, nos fartando e não estamos nos apercebendo. Imoralidade. Não vos façais idólatras, e não pratiquemos imoralidade. Imoralidade é impureza, e o termo grego para imoralidade, impureza, é porneia. Toda e qualquer forma de relação sexual, toda e qualquer forma de manifestação, de satisfação da nossa sexualidade, de vazão dos nossos desejos sexuais, que não estão de acordo com a palavra de Deus, que não estão de acordo com a vontade de Deus, é porneia, é impureza, é desagradável aos olhos de Deus. A palavra porneia é impureza relacionada à nossa sexualidade. O que é pornografia? É a grafia pornô impura relacionada à sexualidade. O que é a pornochanchada? Em todas as manifestações. Nessa bíbliazinha aqui que eu trouxe em espanhol, está dizendo que impureza são todas as relações sexuais proibidas. Deus nos deu uma consciência. Deus nos deu o Espírito Santo. Deus nos deu a palavra. Toda e qualquer manifestação da nossa sexualidade, da satisfação dos nossos desejos sexuais, que são fortes, que estão presentes na nossa vida, como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus, a vida vem daí, a continuidade da vida vem daí, mas quando isso não é conduzido de acordo com a vontade de Deus, descamba para a imoralidade. É por isso que nós nos casamos. O casamento tem um propósito divino. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Casamos por causa da impureza. Casamos por causa da imoralidade, para que cada um tenha a sua esposa, cada um tenha o seu esposo, e um satisfaça o outro. Fora disso é imoralidade, é impureza, é porneia, é desagradável a Deus, está fora dos planos de Deus e dos propósitos de Deus, está escrito. Escrito na palavra de Deus, de um Deus que não muda. Há alguns anos atrás, estava acompanhando um casal de jovens, naqueles momentos da crise do casamento, por volta dos 3, 4 anos. Aí o rapaz vira para mim e fala: pastor, eu acho que eu casei muito cedo. Eu também acho, filho, você casou cedo mesmo.
Pois é, pastor, eu acho que o sexo deveria ser liberado na igreja, porque a gente vai chegando numa idade, o desejo sexual vai montando no cangote da gente, a gente só pensa nisso e a gente acaba casando por causa disso. Esse não é o seu problema. A dificuldade que você está enfrentando no casamento não é por causa disso. Meus queridos, amados irmãos, jovens que me conhecem, que me ouvem, que sabem do temor que eu tenho ao Senhor, a palavra de Deus, toda e qualquer satisfação sexual fora do propósito de Deus, fora da palavra de Deus, que não está de acordo com a palavra de Deus, que não está de acordo com o Espírito que é santo, o Espírito do Senhor, é porneia, é impureza, é imoralidade, desagrada a Deus. Depois nós veremos as consequências disso. Idolatria, imoralidade, e não ponhamos o Senhor à prova. Não podemos tentar ao Senhor. Sabem o que quer dizer isso, não colocar o Senhor à prova? Em espanhol está escrito assim: no tratemos de ver quanto podemos pecar sem que Cristo nos castigue. Não vamos tratar de ver até que ponto nós podemos pecar sem que Cristo nos castigue. Eu busquei nessa versão espanhola porque ela traduz com muita clareza. Tem gente que vive no fio da navalha o tempo inteiro, tentando a Deus. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão extraordinário, Deus é tão amoroso, Deus é tão misericordioso que eu posso pecar e que eu estou pecando e que eu estou fazendo aqui, que Ele vai me perdoar e que eu vou encontrá-lo sempre de braços abertos. Isso é tentar a Deus. Isso é abusar do caráter de Deus. Isso é safadeza, isso é mau caratismo, isso é vagabundagem, isso é pilantragem, é falta de caráter. É diferente quando a pessoa tropeça, é diferente quando a pessoa escorrega e cai, do que aquele que fica tentando a Deus. Não tratemos de ver até que ponto nós podemos levar Cristo. Até que ponto que nós podemos pecar sem que Ele nos castigue? Ah, meti o pé aqui na jaca, não me castigou. Ah, Deus é tão bom, fiz o que não devia fazer, o Senhor não me castigou. Vai indo, que você vai ver o que você vai encontrar pela frente. O dia que Satanás te der uma rasteira daquelas, pisar no seu pescoço, você não vai sair mais de situações infelizes e destruidoras. Com Deus não se brinca, muito menos com o pecado, muito menos com a glória de Deus e com a santidade de Deus. Essas coisas foram escritas para advertência nossa. É advertência da palavra de Deus. Idolatria está no mesmo pé da imoralidade, assim como imoralidade está no mesmo pé de pôr o Senhor à prova. Vou pecando para ver o que dá, é colocar o Senhor à prova. E na sequência é tão pecado quanto colocar Deus à prova, quanto porneia, quanto idolatria, são murmurações e queixas. Meus irmãos, descia maná dos céus todos os dias. Enquanto eles andaram pelo deserto, Deus nunca deixou faltar o pão de cada dia. E vocês acreditam que eles ainda reclamavam? Vocês acreditam que eles ainda murmuravam? Vocês acreditam que eles ainda reclamavam, dizendo: a nossa alma está enfastiada e já não suporta mais esse pão vil? Comida que os próprios anjos comiam, segundo a palavra de Deus.
murmurações, queixas, reclamações. Nós vivemos dias de egos doentios. Nós vivemos dias de almas adoecidas. E são adoecidas por causa do egocentrismo. O ego é um buraco negro enorme que suga tudo que passa e nunca está bom. É insaciável. Assim tem muitos irmãos na igreja, muitas irmãs, que tudo que Deus fizer nunca vai estar bom. Porque o ego não se satisfaz. Não achou a graça ainda, o caminho da graça, do contentamento. Não achou ainda o caminho da graça de entender que a melhor coisa que nós temos é a presença de Deus na nossa vida. E que se a presença de Deus, a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo não nos satisfizer, não tem mais nada que vai nos satisfazer. Expectativas no mundo, cheios de expectativas. Maridos que jamais conseguirão satisfazer a expectativa das suas esposas, porque são enormes. Impossível. Mulheres que jamais conseguirão satisfazer as expectativas dos seus maridos, amigos que não conseguem satisfazer a expectativa dos outros, porque são expectativas maldosas, malignas, desenfreadas, egocêntricas, quando na verdade seria tão mais fácil ter um espírito cristão, um espírito de Jesus chegar e dizer: minha esposa, eu te amo, eu te quero, você é a mulher que Deus me deu para eu viver o resto da minha vida junto com você. Você tem os seus enjoos, as suas perturbações, como todo mundo tem, mas eu tenho os meus, eu te aceito, do jeito que você é. Quem é que não tem? Vocês me veem aqui e acham que eu sou, né, o cara, né? Vai conviver comigo. Ontem eu fui dormir 00:30, acordei 3:30 para vir para a oração. Aí vim para a oração, cheguei em casa e daqui a pouco tinha que sair para o retiro das mulheres, né? Aí eu virei para a Márcia e falei: nossa, eu estou cansado, dormi pouco essa noite, dormi 00:30. Ela virou para mim e falou: é por isso que você está nervoso, é? É por isso que você está impaciente? Eu falei: deve ser, né? Irmãos, queixas e murmurações é uma forma de afrontar a Deus e desagradar a Deus. Nós nunca vamos encontrar uma pessoa que vai satisfazer plenamente as nossas expectativas. Nunca. E nós também nunca vamos conseguir satisfazer a expectativa dos outros. E aí nós abrimos a boca e desandamos a murmurar contra os outros, a queixar dos outros, a reclamar, sem perceber que nós estamos reclamando de Deus. Sem perceber que nós estamos murmurando contra Deus, que nós estamos ofendendo a Deus, é o que o texto diz. Agora Paulo não para aí, ele diz que todos esses pecados tiveram consequência. Na idolatria, quando eles fizeram o bezerro de ouro, se assentaram para comer, para beber, levantaram para dançar e para farrear diante de um bezerro de ouro, qual foi a consequência disso? Deus disse para Moisés: eu me recuso a andar no meio de vocês. Vocês não terão a minha presença. Quer castigo maior do que esse? Quer consequência maior do que essa? Se Deus um dia chegar para você e dizer: eu estou fora, toca a sua vida do jeito que você quiser, eu não faço parte, eu não estou junto com você, não faço parte da sua vida, meu amigo, não faço parte, você não vai contar com a minha presença. Mais ou menos como disse Jacó em relação a Simeão e Levi, os seus 2 filhos: Senhor, que na assembleia deles não esteja presente o meu espírito, porque eles são maldosos, eles são maliciosos, eles são vingativos, eles são cheios de ódios. Quando eles se ajuntarem, a minha alma não se ajunta com eles.
A consequência de uma vida idolátrica foi perder a presença de Deus. É isso que vocês querem? É comer, é beber, é pular, é satisfazer a carne? Vai lá, mas não conta comigo. Eu não subo com vocês. Eu não ando com vocês. Aí Moisés diz isso para o povo, foi aquele desespero terrível. Eu não sei você, mas o que seria da minha vida sem a presença de Deus? Idolatria, o pecado, afasta a presença de Deus da nossa vida, meus queridos irmãos. E a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, é ficar sem a presença de Deus, sem a direção de Deus. É Davi dizendo: Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação. Eu pequei, Senhor, mas não retires de mim a alegria da tua salvação, não retires de mim a tua presença, a presença do teu Espírito Santo, porque pecados têm consequências. Mas nós vivemos uma vida tão rasa espiritualmente, que a presença de Deus já se foi, e acabou, a glória de Deus já não está mais na nossa vida, e nós nem estamos nos apercebendo. Na imoralidade, diz que num só dia morreram 23 mil pessoas. Imoralidade mata. A impureza mata. A impureza traz o juízo de Deus, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. A justiça de Deus se manifesta. Deus não coaduna, Deus não participa dessas coisas. Na tentação ao Senhor, o que foi que aconteceu? Serpentes brotaram no meio deles e começaram a atacá-los. Começaram a ser atacados por serpentes. Eu poderia fazer uma alegoria aqui sem torcer a palavra de Deus. Imagine que numa prática de tentar a Deus, serpentes, demônios, coisas demoníacas, são liberadas para começar a atacar a minha vida, intervir na minha existência. E nas murmurações, quais foram as consequências? O exterminador, ou o anjo da morte, do Senhor foi liberado e muitos deles pereceram. Viram a graça de Deus, descansaram debaixo da sombra de Deus, viram Deus abrir o mar vermelho, aleluia, glória a Deus, beberam da rocha que é Cristo, glória a Deus, comeram do maná do céu, aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom, mas não me agrado de vocês. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. E por que Deus não se agradou deles? Por causa da idolatria, o beber, o comer, o festejar e o farrear. Por que Deus não se agradou deles? Por causa da impureza, por causa da porneia, por não se guardarem, por não fazerem as coisas da forma como Deus espera que façamos, por causa das murmurações, por tentar a Deus. Os milagres de Deus mostram a bondade de Deus, mas não significa que eles transformam o nosso coração. Eles glorificam a Deus, eles apontam para a bondade de Deus, mas não se iluda nunca pensando que é por merecimento. Não se iluda jamais achando que os milagres de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus na nossa vida é porque nós merecemos, é mérito nosso, porque não é. Eles refletem a bondade de Deus. E diante deles, a expectativa da conversão do nosso coração. Receberam de tudo da parte de Deus, mas não cuidaram do coração. O coração continuou o mesmo.
Mesmo coração. O mesmo coração desde o dia em que Deus os tirou da terra do Egito, dando água, dando maná, dando sombra, fazendo milagres. O mesmo miserável, desgraçado, inconverso coração continuou o mesmo. Não mudou absolutamente nada. E Deus disse: não me agrado de vocês. Se Deus agiu assim com Israel, vocês acham que Ele haveria de agir de outra maneira conosco? Se Deus não poupou aqueles que Ele tirou do Egito com um braço forte para colocá-los na terra de Canaã, haveria de agir de outra maneira conosco? Deixa eu encerrar. Uma vida mundana e pecaminosa nos coloca numa condição de desagrado a Deus. Não importa quantos anos que você seja membro de uma igreja evangélica. Não importa que você tenha batizado. Mas uma vida mundana e pecaminosa nos coloca numa condição e numa situação de desagrado a Deus, de pessoas desagradáveis a Deus, que perdemos a presença de Deus, que perdemos o favor de Deus. Eu acho que agora nós entendemos melhor o versículo que Paulo escreveu aí, o versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O mundo mudou, meus irmãos. O comportamento das pessoas tem mudado. Nós ouvimos aqui, numa enquete nacional, a maioria, ou boa parte das pessoas mudou a concepção de família. Você acha que família é composta por um pai, por uma mãe e os filhos? 52% acha que sim, 49% acha que não. Ora, como que não mudou? Muitas outras coisas mudaram. Mas se você quer ser crente, se você quer servir a Deus, saiba que não é o pensamento do mundo, que não é o pensamento da sociedade, que não é o comportamento da sociedade que vai conduzir as nossas vidas, mas é o pensamento de Deus, é o pensamento da palavra de Deus, na nossa vida, nos nossos negócios, na nossa intimidade. Quando Deus entra na nossa vida, quando nós permitimos que o Senhor entre na nossa vida por meio de Jesus Cristo, Deus entra nos nossos negócios também. Deus quer fazer parte dos nossos negócios. Deus entra dentro do nosso quarto, no mais íntimo das nossas relações, e quer saber como é que nós estamos relacionando em cima da nossa cama com o nosso quarto trancado. Porque nós aceitamos ser conduzidos, guiados, norteados por Deus. Se Ele nos guiar, se Ele nos conduzir, nós receberemos a sua sombra, o maná dos céus, mar se abrirá, rocha brotará água, e desfrutaremos do agrado de Deus. Cabe a nós escolher. Queremos agradar a quem? A Deus, ao mundo, ao nosso coração? Essas coisas foram escritas para advertência nossa. Amém? Vou frustrar uma expectativa de vocês hoje. E ninguém se aborreça comigo em nome de Jesus. Nós não vamos celebrar a ceia hoje por causa do horário, tá bom? Aqui não é legalista, não. Não tem o dia e nem a hora. Isso aí é de acordo com as nossas possibilidades. Domingo que vem, pela manhã, nós celebraremos a nossa ceia. Eu precisava, em nome do Senhor Jesus, de repartir essa palavra de Deus com a igreja. Eu precisava de trazer essa palavra do Senhor.
Eu não ficaria em paz se nós celebrássemos a ceia e eu não trouxesse a palavra de Deus. Não espere de mim vigiar a sua vida. Eu não faço isso nem com os meus filhos, graças a Deus. Eu não sou perdigueiro espiritual que vive caçando o pecado dos outros. Eu já participei de igreja que era assim, parece que todo mundo ficava como um perdigueiro caçando os pecados da gente. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus hoje. Eu estou limpo do seu sangue. Naquele dia que eu chegar diante do Senhor, se você chegar lá sapecado, queimado, entrando assim, mas todo enfumaçado, graças a Deus que vai entrar, mas não vai ser por culpa minha, não. A responsabilidade que eu tenho diante do Senhor é de pregar a palavra de Deus. E a responsabilidade de cuidar da minha própria vida. Quem está de pé, cuide para que não caia. Mas todos receberam a palavra de Deus nessa noite. Se a sua vida não está de acordo com a palavra de Deus, aproveite a oportunidade. Endireite a sua vida. Ou você vai tentar o Senhor, ou você vai empurrar com a barriga, até Deus manifestar o juízo dele sobre a sua vida. Você não teme ao Senhor, não? Não tem o temor do Senhor? Não sabe as coisas que a palavra de Deus diz? Se você não temer o Senhor, se você não cuidar da sua vida, eu não vou poder fazer nada, absolutamente nada por você. Mas em nome do Senhor Jesus, eu me sinto plenamente feliz, não tenho vergonha de nenhum de vocês. Se eu tivesse vergonha de qualquer um aqui, eu teria que ter vergonha de mim mesmo primeiro. Porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde que Jesus me tirou, eu sei as coisas que Jesus está fazendo na minha vida. Então, não tenho mesmo, mas também não posso de falar aquilo que a palavra de Deus fala. Amém? Receba a palavra do Senhor, cuida da sua vida, cuida da sua casa, cuida da sua família. Deus é bom, mas Deus é justiça. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é desfrutar da iluminação celestial, das coisas celestiais, e não entrar na Canaã celestial. Terrível coisa. É um aborto, é uma frustração. Vamos ficar de pé, vamos orar.